Tinha colocado anteriormente uma parte falando de conceitualização de sistemas integrados. Eu tirei, pus para frente, porque o Aníbal já deve ter abordado isso nas primeiras aulas. Então, vamos partir daqui do planejamento espaço-temporal das propriedades com sistemas integrados, pensando aqui no Cerrado, e até porque ela volta, meio que complementa aquilo que nós estávamos comentando daqui a agorinha, né, atrás. Esse é um slide que eu gosto bastante, que peguei com o pessoal da CIA, o Paulo tem usado bastante esse slide, e é o que a gente tem, é o que a gente está precisando, na verdade, aqui no Cerrado, e que nós comentamos agorinha. O problema é que muitas propriedades elas usam um único tipo de capim, ele é tudo manejado igual, não tem gramíneas que, por exemplo, tem gramínea que floresce mais cedo, outra mais tarde, tem gramínea que ela tem um potencial gigantesco nas águas e logo no início da seca ela cessa muito. Tem gramínea, por exemplo, os pânico, Mombaça, Quênia, Zuri, Tamani, né, tem um potencial muito grande de produção de forragem nas águas, mas é um capim que não dá para você fazer diferimento com ele. Né? Primeiro porque ele vai crescendo muito. E aquela coisa, o animal, o bovino, ele sempre foi presa. Ele nunca foi predador. Então ele gosta de estar em um ambiente que ele consiga ver onde ele está. E o que eu vejo aqui é muitas vezes o pessoal deixando o Mombaça lá 1,5 m de altura. O gado não entra, e aí a tendência é cada vez mais perder lá no meio, porque o animal vai ficar ali pastejando em volta, porque ele não vai entrar na área onde ele não consegue ver, né? E aí esse passo já não dá para você fazer diferimento com ele. Então você tem que colocar para derreter mesmo nas águas, respeitando as alturas e depois pensando na rebrota lá na frente, mas tem que utilizar todo o potencial dele. Já as braquiárias você consegue fazer um diferimento. Então por isso que esse farm design, desenhar a propriedade de forma que você tenha a possibilidade de ter comida para os animais o ano todo, é extremamente importante e os sistemas integrados contribuem muito para isso, né? Porque o que eu tenho visto em muitas propriedades aqui no Mato Grosso, principalmente quem é da lavoura e começa a fazer a integração, é que a maioria das fazendas não tem pastos permanentes, porque ele é agricultor. Então, não vou por que ter pasto permanente? Eu vou fazer somente a recria desses animais, ou vou recriar e terminar. Só que aí, às vezes, chega uma época que você terminou os pastos de safrinha, aqueles pastos da integração que vieram depois da soja, ou depois do milho, e alguns animais ainda estão com peso abaixo do que seria ideal para entrar no confinamento. E às vezes você já tem que levar esses animais para o confinamento, encarecendo o custo de produção deles, porque a diária no confinamento é alta. E nossos estudos aqui têm mostrado que a cada 2 dias em áreas de pasto, você reduz um dia de animais em confinamento. E o custo da diária do confinamento ela é muito alta. Então, quando a gente vai fazer um planejamento de sistemas integrados, a gente tem que olhar a propriedade e não dá para usar receita de bolo. Todas as vezes, todo dia de campo que eu vou, todas as vezes que eu vou dar uma palestra sobre integração, eu falo para o produtor. O maior erro nosso é achar que a propriedade A é igual a B. A sua propriedade é igual àquela que você viu lá no dia de campo. Eu dei uma palestra no dia de campo lá na Gravataí e um produtor gostou da tecnologia,
E aí, uns 2 anos depois, teve um evento na propriedade deles e o pessoal me convidou para dar uma palestra lá. E aí ele chegou e falou, professor, eu fiz assim, 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 igual o senhor falou lá, mas aí não deu certo, tal. Eu falei, tá, como que é? Ele foi me explicar. Eu falei, não, realmente não ia dar certo, porque aquele sistema não é para a tua propriedade. Não é porque deu certo naquela que vai dar certo na sua, porque cada propriedade é única. Então, esse planejamento da propriedade, para você definir quais gramíneas você vai utilizar, definir se você vai usar ou não componente arbóreo, tudo isso ela tem que ser planejada de forma a você ter a melhor distribuição de comida ao longo do tempo, que é esse planejamento do uso do solo no espaço e no tempo. Você programar, olhar a tua propriedade de cima mesmo, onde vai ficar cada cultura, onde vai soja, onde vai pasto, onde vai ficar pasto permanente, se nós vamos manter pasto 8 meses, ou vamos ter pasto 18 meses, né? Fazer um planejamento para que você sempre tenha a possibilidade de cobrir aqueles possíveis vazios forrageiros que se tem na propriedade. Que esse vazio forrageiro ele é comum. Então eu tenho que pensar, eu não posso colocar só um tipo de gramínea, só um mesmo sistema de produção. Aqui é muito comum no cerrado, um sistema que eu vou mostrar já já, que é o boi safrinha. O sistema chamado boi safrinha, ele é a soja na safra, colhe a soja, semeia o pasto, a gramínea que você vai utilizar, ou quando a soja está enlorando, vem ali com um avião e joga semente no avião, de avião. Então é um outro sistema que é uma outra forma de semeadura. Qual que é o problema desse sistema? Inicialmente, todo mundo só usava rusizienses, né? A rusiziense era a gramínea mais utilizada nas áreas de integração aqui no Cerrado. Por que ela foi usada? Porque a rusiziense ela era de fácil estabelecimento, então recobria muito bem o solo, desenvolvia muito rápido. E aí aquelas áreas que não dava para plantar um milho safrinha, o pessoal plantava rusiziense para manter cobertura de solo. Na hora de dessecar, fácil de dessecar, 2 litros de glifosato já matava ela, tranquilo. Aí o pessoal começou a ver, falou, opa, mas tem um capinzão que topa um monte de forragem, vamos colocar animais. Aí colocava os animais na rusiziense. Só que a rusiziensis, ela não suporta o pisoteio, ela é uma planta que ela não é adaptada para pisoteio, tanto é que ele não é um capim que você pode usar ele 18 meses. Ele é um capim de 6 meses, mais ou menos. Passou disso, se tiver animal em cima, ele vai acabando. Mas aí o pessoal plantava só rusiziensis. Essa fazenda mesmo que nós tínhamos o protocolo, eles faziam cerca de 5.000 hectares a 6.000 hectares de pasto safrinha. Tudo com rusiziensis. Tudo com rusiziensis. Quer dizer, e plantava assim muito próximo. Eles iam, né, tocando ficho para plantar muita área. Só que a aquisição de animais, ela não é igual à semeadura. A semeadura você planta todo dia, dia e noite, se quiser. Mas a chegada de animais na fazenda é diferente. Para vocês terem ideia, todos os anos na safrinha entrava 17.000 animais nessa fazenda. Como é que chega 17.000 animais assim em um período de 15 dias na fazenda? Não tem como. Então tinha áreas que eles entravam na Rosienses com a altura ideal e tinha áreas que entravam lá com 80, 90 centímetros de altura. Ou seja, o animal vai entrando e tombando. Então, a área que o animal vai ficar ali na área sem passar fome uns 40 dias. Por quê? Faltava um planejamento. Você utilizar um pânico, talvez, um tamane, que tem um desenvolvimento inicial mais lento. Então, esse pasto ele não vai ficar pronto com 30 dias, ele vai ficar pronto com uns 50 dias. Uma rosiense, se estiver chovendo bem, com 20 dias, ela está quase boa para entrar animais, depois da semeadura. Um piatã, 30 dias. Um tamane, 50 dias.
Então, você conseguiria planejar a escolha das espécies para vir recebendo os animais na propriedade. Então, por isso que esse planejamento de uso do solo, com quais espécies vão, com onde vai ter as rotações, onde vai ter pasto 8, 18 meses, onde vai ter pasto permanente, é extremamente importante para o sucesso dos sistemas integrados aqui no Cerrado. E possivelmente a mesma coisa que seria aí no sul do Brasil, né? Com a diferença que aqui chega muito rápido. As gramíneas chegam muito rápido. Se chover bem, 20 a 25 dias depois da semeadura, você tem que colocar animais, senão ele passa. No experimento nós tivemos na Guarita, ano passado, choveu bem, nós semeamos no começo de março, aí o dono da fazenda não gostou da semeadura, ele dessecou tudo, replantou dia 20 de março. Dia 15 de abril, o pasto estava com uma média de 35 centímetros de altura, entramos com animais numa taxa de lotação de 2,5 A por hectare. Uma semana depois, o pasto já estava com 42 centímetros. Ou seja, com 2,5 A por hectare, o pasto seguia crescendo. Nós levamos lá até 5 A por hectare para conseguir segurar esse pasto, senão ele seguia crescendo. Agora, imagina lá na fazenda, o que aconteceu? Uma área do lado, ele plantou junto com o nosso experimento. O nosso experimento, ele dessecou, a área comercial, ele não dessecou. 25 dias depois, nós colocamos animais. Um dia depois, ele colocou animais na área dele. Ou seja, além dos 25, mais uns 20 dias. Então, ele demorou 45 dias para colocar os animais no Piatã. O pasto estava com uns 80 centímetros. Foi entrando o animal e tombando esse pasto. Chegou, ele teve que aumentar a suplementação, que foi a quase... já entrou, com uns 15 dias, já entrou suplementando. Na nossa área, nós começamos a suplementar com 89 dias, depois que entrou os animais. E a produtividade de soja dele, nessa área, foi de 10 sacas a menos do que no experimento, por conta dessa alta cobertura de solo. Então, na verdade, o que a gente tem visto aqui no Cerrado é que não é a quantidade de fitomassa que fica sobre o solo que determina a melhor, né, produção da soja. Porque nós vimos que houve um efeito negativo do alto volume de palha. Isso é ruim também. Não é quanto mais, melhor, que afeta diversas coisas nesse sistema. Bem, eu vou passar rapidamente isso daqui, só para vocês entenderem assim, quais são os principais modelos adotados. Eu tenho até uma foto que eu sempre uso, uma imagem que eu uso nas palestras, que é como se fosse uma mãozinha assim, um garçom, né? Com um sistema em cima, e ali tem milho, soja, algodão, boi, como se tivesse assim, sistemas integrados, ou seja, sirva-se. Tem N modalidades de sistemas, mas olha, você pode fazer combinações diversas, né? Tem locais aí que nós estamos falando de combinação com peixe, com aves, né? Tem diversas combinações. As principais modalidades utilizadas no Cerrado são essas 4 aqui. Uma que começou, que era a reforma de pastagem com cultura anual, uma sucessão de lavoura com pastagem, que a gente chama de boi safrinha aqui, uma rotação, em que é mais difícil acontecer, mas sistemas de rotações, isso seria interessante. Em propriedades que a gente está acompanhando, nós já estamos fazendo isso, para ter todas aquelas premissas do plantio direto, e aquela modalidade CIPA que integra a lavoura, a pecuária e a floresta, que ela tem umas peculiaridades que eu vou conversar com vocês já já. Bom, então, a reforma de pastagem com cultura anual
ela surgiu, né, foi um dos primeiros sistemas utilizados aqui no Cerrado, que o produtor, para reduzir um pouco o custo de implantação do pasto, ele entrava na reforma de pasto com área de agricultura. Geralmente, ou era arroz, ou uma soja de baixa exigência, né? Nós temos variedades de soja, né, cultivares aí que já são mais um pouco tolerantes à baixa fertilidade. Então, o que o produtor fazia? Ele pegava essa área degradada dele, entrava com a reforma, seja com soja, arroz, ou às vezes um milho de baixa exigência consorciado com capim, né? Esse milho chegava num ponto de ser colhido, ou o cara fazia silagem, ou produzia grão mesmo, e depois, após a colheita, fica esse pasto já reformado. Hoje nós utilizamos esse tipo de sistema também para aqueles pastos que vão ficar 18 meses dentro da propriedade. A gente planta soja, usa o milho safrinha consorciado, colhe, depois coloca uma baixa taxa de lotação, por conta desse capim não ter alta produção de fitomassa nesse primeiro momento. Volta a chuva, esse pasto rebrota, vem forte, vem vigoroso, e fica o pasto até a próxima lavoura de soja. Tá? É um sistema que tem sido muito utilizado no Cerrado, porque dilui um pouco os custos, porque o lucro que você vai ter um lucro com a lavoura, mesmo que pequeno, né, mas você tem um lucro, mas você não vai ter o custo, teoricamente, de implantação desse pasto, que hoje uma reforma de pasto está aí com esse preço de adubo, uma boa reforma está aí na casa de R$ 2.000 a R$ 2.200 por hectare. E os custos de algumas forrageiras, ano passado mesmo, o piatã nós encontrávamos aí a R$ 8,50 o quilo, hoje está aí por volta de R$ 18 a R$ 19 o quilo. Né? Porque ano passado a produção desse ano, na verdade, foi muito baixa, porque teve esses veranicos aqui no Cerrado, teve bastante veranico, então o custo de produção da semente, o custo da semente está muito alto porque a produção foi baixa. Então, o que acontece? Ó, é isso daqui, no primeiro ano, né, para milho, aí o cara, o que o cara vai fazendo? Ele pega a propriedade dele e vai fazendo isso por partes, né? É como se ele dividisse a propriedade dele em várias partes e vai reformando ano a ano um pouco de área, né, para diluir os custos de produção. Eu coloquei essa primeira foto aí, essa superior esquerda, até para ilustrar uma coisa que acontece muito aqui, principalmente os lavoureiros, né? É aquela coisa de olhar o sistema só pelo pasto. Veja a quantidade de animais nessa área e olha onde o pasto está pegando os animais, no meio da costela, né, do bicho. Ou seja, é um pasto já muito alto. Né? A tendência desses pastos é tombar, porque o agricultor, ele olha muito pasto, ele vê aquele pasto daquela altura, ele fala, dá para colocar muito animal. E, na verdade, o nosso pensamento tem que ser o contrário, é colocar os animais quando o pasto está mais baixo. Né? Porque aí você já tem uma diminuição na taxa fotossintética, o animal vai entrando, vai tombando, e é muito comum aqui, como esse pasto fica a 70, 80, 90 centímetros de altura, quando ele tomba em cima de outra planta. No próximo ano, você vê nitidamente locais nas áreas de pastagem que não tem capim, porque uma planta tombou, sombreou a outra, matou e fica aqueles locais ali sem a gramínea. Então, diminuindo a área de pasto. E aí pode aumentar a incidência de planta daninha e a tendência é ir degradando esse pasto no tempo. Oi, de Carlos. Oi, Érico. Só também me lembrei que existe um conceito errado que permanece aí ao longo dos anos,
de que o pasto recém-formado, o produtor tem que deixar sementar, né? Deixar crescer bastante. E isso aí é um tabu que está presente no campo, né? E não tem nada a ver. O pasto, uma vez que ele atingiu aquela altura que seria a altura para a entrada dos animais, tem que colocar os animais. Se tu deixar de fato sementar, para a ideia é essa antiga, né, de que vai ser necessário criar um banco de semente para fechar melhor, aí vai criar as toceiras e aqueles intervalos sem plantas ali vão permanecer para sempre depois, né? Isso aconteceu muito no passado, principalmente porque a gente usava-se muita semente de baixa qualidade. Então, essa semente de baixa qualidade se plantava, nascia um pé, um capinzinho aqui, outro lá, e ficava aquele meio, o cara falava, não, tem que deixar sementear para isso daí fechar no tempo. Né? Mas é um erro, e é um erro que, inclusive, tem zootecnistas aqui que ainda tem esse erro. Um dia um professor veio me falar, você não acha que tem que deixar sementear? Eu olhei e falei, não é a área dele, mas ainda assim, né? Fica um conceito errado. Quando eu mostro os nossos dados lá da guarita, que nós entramos com o pasto 25 dias depois entramos no pasto, com 25 dias depois da semeadura, com 35 centímetros de altura, o pessoal fica assim, duvida, né? Eu fui apresentar uma palestra para um grupo, essa fazenda que nós temos lá é um grupo, o Grupo Guará, eles plantam aí aproximadamente 200 mil hectares. São 9 produtores. E aí o dono da Fazenda Guarita, que é uma fazenda de 10.500 hectares, onde nós temos o experimento, o Aníbal até veio, a fazenda do lado, o aeroporto está dentro da área da fazenda. O aeroporto aqui de Rondonópolis era na fazenda. Era da fazenda a área do aeroporto. E eles... Aí o seu Joel gostou, porque quando chegou lá em julho, ele saía da sede dele, ele olhava as áreas dele, tudo cinza, o capim, né, tudo já senescente, e na área do experimento, o quadradão verde. Aí ele falou, tem alguma coisa diferente, né? Que é um manejo diferente. Foi quando eu apresentei esses dados de produção para ele. Esse ano ele contratou a CIA para atender lá o manejo de rotatino. Ele já está querendo aumentar para todo o manejo da propriedade da pecuária a CIA fazer. E com um mês de manejo no rotatino, a Ana fez as contas para ele, apresentou, ele economizou 30 mil reais com suplementação. Porque na fazenda era tradicional, entra o gado e já começa a suplementar. Agora, essas pontas de folha desse piatã, nós avaliamos, tem 20, 21% de proteína no início. Para que você vai entrar suplementando os animais com essa qualidade de forragem? Né? Então, ela mostrou que era possível reduzir o custo só de manejar os pastos, com ganho que chegou a 1,1 kg dia. 1,1 kg 112. Ou seja, 1.112 gramas dia em animais Nelore, em pastos bem manejados e sem suplementação, só com sal mineral. Ou seja, é manejo. Tem muita coisa que é ajustar manejo mesmo. Acho que alguém tem duas pessoas, acho que o Lucas e a Letícia querem fazer uma pergunta. Pode dar uns 2 centavos de complemento aí, ô Ed Carlos? Acho que tem primeiro a Letícia, acho que perguntou, e o Lucas, se eu não me engano. Aí depois... beleza. Pode falar, professor? Pode. Professor, então eu queria só fazer um relato de uma experiência que eu já estou indo para a 3ª safra, em uma propriedade que utiliza isso, a reforma de pastagem com culturas anuais.
Bom, a área, quando eu peguei para fazer, era uma área que não tinha mais, era uma área de braquiária, mas não existia mais braquiária. Só tinha vassourinha, fedegoso, coisas do tipo, realmente. E aí o produtor falou assim, eu quero reformar esse pasto, né? Só que ele queria só fazer pasto, mas aí ficou muito caro, e a gente pensou, então vamos colocar um milho junto, vamos tentar, né? E a gente tentou, deu muito certo. Hoje a gente já está indo para essa semana a gente já está colhendo a terceira safra disso. Porém, como deu muito certo o primeiro ano, ele mantém essa área todo ano e só consegue ir fazendo rodízio na fazenda com outros pastos. Mas o interesse mais dele é só para ter o grão, tá? Acabando sendo isso. Então, assim, hoje, no terceiro ano, pode falar que não tem mais nenhuma planta daninha. No primeiro ano, na verdade, que a gente fez esse plantio braquiária consorciado com milho, já mostrou 0 plantas daninhas. Abafou ali, lógico, o banco de semente daquela área, eu imagino que tenha coisa demais, mas como fica sombreado esse solo, então elas não nascem, né? Então isso daí acabou, com um pasto limpo. Então esse problema eu resolvi com essa integração. E uma coisa que é muito interessante disso, porque o pasto fica verde o ano todo, igual agora eu tô colhendo em junho, né? Vai dar agosto, que o restante da fazenda vai estar toda seca, e lá vai estar um pasto verde, vai estar um pasto brotando ainda, e vai ter gado em cima. E vai ficar assim até novembro, dezembro, quando eu for plantar de novo, ou depende da chuva, né, como que vai ser. Então, é uma coisa muito boa que acontece. E só que assim, para fazer essa integração braquiária milho, é uma coisa que eu observo muitas vezes o produtor falar, eu quero fazer. E ele compra um milho que falaram para ele que produz muito, mas não estuda, não verifica se esse milho apresenta as características que precisa para fazer a integração com a braquiária, com a forragem. Então, assim, um dos fatores que eu vejo que sempre deu muito certo, na onde eu faço, que sempre a gente colheu ali entre 110 sacas, no primeiro ano foi 110 sacas de milho por hectare, ano passado foi 120, esse ano vamos ver como que vai ser, vai colher essa semana. Que a altura de inserção de espiga tem que ser tem que ser uma planta alta, né? Não dá para ser um milho ali que inserção de espiga baixa, tem características que você tem que observar, o espaçamento, e que para dar certo isso, o sombreamento do capim, para ele surgir mesmo na hora que depois escolher o milho. E lá nessa fazenda, o curioso é que eles mesmos armazenam milho. Então, tem que esperar o milho chegar a 14% de umidade para poder colher. Então, se o milho já começa a secar muito rápido, não tem um stay green muito bom, as folhas já secam e o capim já começa a brotar ali antes de colher. Então, acaba atrapalhando depois na colheita. Então, são vários fatores que eu tenho que estar observando para, no final, conseguir fazer a colheita boa, sem ter problemas, sem embuchamento e com a menor quantidade de perda possível, né? E nessa, que eu falei que deu muito certo o primeiro ano, o que aconteceu? Como ele planta o milho verão, né, a safra dele é o milho, então ele vai colher antes de todo mundo. Esse ano tá colhendo um pouco tarde, na época de safrinha, porque as chuvas atrasaram muito e a gente conseguiu plantar em janeiro, início de janeiro. Mas nos outros anos ele colhia em maio, foi em maio, um ano foi final de abril, então ainda não tinha milho no mercado. Então, o primeiro ano a gente teve um custo de saca de R$20 e a gente conseguiu vender a R$45. Nesse primeiro ano a gente vendeu parte da safra. Então, assim, foi um lucro muito bom, muito bom. De bônus vem a pastagem ainda, que esse custo que eu tô falando já é incluído a pastagem, e ele conseguiu rodar a fazenda inteira, no segundo ano ele dobrou a área, né, e agora eu tô fazendo isso e sempre dá certo. Então, assim, o produtor viu dinheiro no bolso, né, que isso não estava acontecendo. Mas para você chegar no produtor que estava com a fazenda acabada e fazer ele mudar essa mentalidade é muito difícil. Por exemplo, o milho falar, precisa fazer um tratamento de semente. Ele fala, não precisa. Antigamente a gente plantava sem. Então você tem que mostrar com resultados isso, dados, conta, e mostrar que vai dar certo. Então hoje a gente está tendo um resultado lá excelente do milho com braquiária, e é uma coisa que a gente observa, antes tinha esse problema, colhia, eles queriam deixar o pasto
40 dias vedando que queria crescer mais ainda o capim, e só que não, o bocado do animal tem que ser uma coisa rápida. Então, quando tem uma folha muito grande, o animal tem essa dificuldade para coletar, né? Então, entra ali vários artigos sobre isso, o pastejo moderado, a forma de bocado, e todo pastejo do animal ganho de peso começa ali no bocado. Como ele vai conseguir coletar essa forragem, né? Então, a gente olha assim, você só plantar milho capim, não é, tem muito mais detalhe para você conseguir colher o milho e depois conseguir produzir a carne. Né? Então, seria isso, professor, um relato que eu tenho, que vem dando certo aí, já estamos na terceira safra. Obrigada. O bom é que eu não estou falando mentira, né? Uma coisa que isso é importante, e olha só como é a cabeça do produtor. Esse é um primo meu. O Paulo falava assim, um dia eu fui dar uma palestra num curso, eu dava palestra, depois o Paulo dava palestra. Aí ele falou assim, bom, uma coisa que eu percebi aqui, que o Edcarson tem muito parente, né? Porque eu tenho alguns primos que são produtores, e o agricultor, ele compra uma máquina de não sei quantos milhões, ele investe em adubação, e esse meu primo, um dia eu entrei na lavoura dele, um milho da canela fina, a gente fala canela fina, canela grossa, inserção de espiga baixa, alta, no meio, 2 espigas, uma espiga. Aí eu falei, Bruninho, que variedade isso daí? Ah, não, isso é milho caseiro, é paiol nosso. Eu falei, como assim? Ele, você aduba isso aqui? Não, porque é paiol, não sei o quê. Eu falei, cara, como é que você quer obter sucesso no negócio? Você está investindo numa tecnologia e aí você usa um milho desse. E a hora que você for colher isso daí? E realmente a produção dele ia lá embaixo. Quando ele fazia a conta só da semente do milho, que era cara. Mas ele depois, quando eu fui fazer as contas para ele do que ele estava produzindo e do que ele estava gastando, ele falou, rapaz, eu estou tomando prejuízo, né? Eu falei, claro que tá. Aí agora, esse ano, o que ele fez? Ele mudou, colocou um híbrido de milho com inserção de espiga mais alta. Aí ele já fez uma adubação no milho. Ele conseguiu segurar a braquiária, porque a braquiária aqui você tem que segurar ela, porque senão ela compete com o milho. Então você usa uma subdose de um herbicida, por exemplo, o nicosulfuron, usa 10% da dose, ela dá uma travada na braquiária, o milho vem, aí vai embora. Mas até se você errar o momento, se eu colocar uma folha a mais ou uma a menos do milho, você pode ter problema, né? É legal esse seu relato, Letícia, porque também não é tão simples. Parece ser fácil, mas até você ajustar o momento de segurar a braquiária, qual híbrido você vai utilizar, o momento de colher e entrar o animal, tudo isso tem influência. E depois a própria taxa de lotação que você vai colocar nesse milho, principalmente se ele for safrinha, né? Porque o milho safra é uma coisa, você colheu ele, ainda pode ser que pegue algumas chuvas, dá tempo esse pasto rebrota, mas se for um milho safrinha, não chove mais, então a tua taxa de lotação tem que ser ajustada. Então, naquele planejamento da propriedade, é importante você considerar isso. Eu acho que o Lucas ia fazer um questionamento antes do João Pedro. Não, professor, não tinha levantado a mão. Tá a mãozinha alta aqui. Acho que é de antes ainda. Então dele. Aí saiu. João Pedro, você ia dar 2 centavos de contribuição aí? Não, era só para dar um gancho naquele assunto que o professor levantou e que você falou também do deixar vedar o pasto, né, sementear e tal. E é que nem você falou mesmo, você foi muito preciso em dizer que é uma questão cultural, né? Antigamente o VC era muito baixo, o valor cultural era baixíssimo, pureza muito, o pessoal vendia terra com semente. Então, depois da regulamentação do mapa, né, do Ministério da Agricultura, regulamentando a questão do valor cultural e fiscalizando isso daí, deu uma melhorada, apesar que tem muita gente que ainda compra semente clandestina ainda, né? E
E outro questão que também vocês levantou aí, que era a respeito do primeiro pastejo, né? Assim, uma análise interessante do primeiro pastejo é aquele pastejo leve, né? E a partir do momento que você entrou na área, você enrolou ali o capim na mão, puxou, ele não saiu com raiz, aí, assim, é o momento ideal para você estar entrando com o animal para dar aquele primeiro pastejo leve. Era para dar essa complementação aí, né? É isso mesmo. O outro João Pedro também parece que levantou a mão. Sim. Bom dia, de Carlos. Eu queria saber, assim, pensando nos dois mundos, braquiária e pânico, o que vai me determinar, além do manejo, eu sei, tipo, a palatabilidade do pânico é muito melhor, o manejo do pânico é um pouco mais sensível, né, em questão de entrada, de saída, mas em termos de solo, em termos de sistema, assim, o que vai me determinar? Não, vou plantar pânico e vou plantar braquiária, que é os dois mais utilizados, né, pensando nesses dois ambientes. Sim. Bem, o pânico, a primeira coisa, a braquiária é aquela assim, ó, para qualquer situação ela vai muito bem, tá? na integração aqui. Em qualquer sistema ela vai muito bem. O pânico, o que define se eu posso ou não utilizar o pânico? Primeiro, o ideal do pânico é quando você vai fazer um manejo que você vai deixar ele por mais tempo. Tá? Então, por exemplo, eu vou rodar um ano com pânico. Ao invés de colocar ele só na safrinha, eu vou colocar ele 18 meses. Porque o pânico, ele tem e também vai depender do tamanho da propriedade. Tá? Em propriedades grandes, ele é estratégico porque o desenvolvimento inicial dele é mais lento. Então, você pode entrar primeiro numa Rosiensis, na sequência você entra com animais numa Brisanta e depois você entraria num pânico. Quando você vai rodar por 18 meses, passou ali o período, a partir de possivelmente julho aqui, você já vai reduzir, final de julho, início de agosto, você vai tirar os animais dessas áreas de pânico, vai voltar nele lá em novembro, mais ou menos, que é o tempo que ele vai demorar para rebrotar. Você vai conseguir utilizar ele com taxas de lotação bem altas, né, no período do verão. Qual é o que define a escolha de um pânico? O que define principal porte? Você praticamente não vê aqui a utilização de mombaça, porque o mombaça, ele facilmente entoucera. Né? As touceiras dele, características do pânico, são muito grandes, né? Então você tem um colmo muito espesso e na hora que você vai dessecar esse mombaça, que você vai plantar, você pode ter problemas de plantabilidade. É a mesma coisa que acontece com o Maasai. O Maasai é um outro pânico com um desenvolvimento muito interessante, só que ele forma muita touceira. E na hora de plantar, o que vem acontecendo? Tem uma pressão na semeadora, que aí ela vem, aí passa numa touceira daquela, é como se ela desse entre uma touceira e outra. O que acontece? Vai ficar sementes que às vezes vai cair, não vai aprofundar no solo, você vai ter uma redução de stand de planta. O que o pessoal pode fazer para corrigir isso, mas aí você entra com mais uma operação, é roçar isso daí, o que não é bom, porque entra mais uma operação, né? Então, hoje, um pânico que é muito interessante, o tamanho. O tamanho, primeiro que ele tem folhas assim, que você vai num pasto de tamanho, dá vontade de comer o pasto. De tão macio que é a folha. A relação folha-colmo muito alta, ela tem lá mais de 80% de folha em relação a colmo. Alto teor de proteína, né, o que beneficia muito o ganho de peso animal. E ele não forma a touceira semelhante. O colmo, como ele tem menos colmo e o colmo é mais fino, ele é diferente de um mombaça. Então, ele é um pânico que é interessante usar na integração. Né?
O Quênia, um outro pânico que tem chegado, que é mais novo, que o pessoal tem usado muito, porque ele tem muita folha também, então a toceira dele é menos agressiva do que um Mombaça. Então ele pode também ser utilizado. Mas de forma geral, assim, diria que em mais de 90% dos casos tem sido utilizado braquiárias, por conta do fácil manejo, por conta da facilidade na dessecação, pelo menor entorceiramento, né? E você poder usar ele por mais tempo no período da seca. Tá? Perfeito, obrigado. Bem, o outro sistema, né, esse que a gente até comentou alguma coisa, que é a sucessão lavoura-pastagem, que é o que a gente chama aqui de boi safrinha. Geralmente, né, é utilizado a soja na safra com o boi na safrinha. E aí, esse boi, como eu digo, pode ser... tem muitas fazendas que usam fêmeas, usam cruzamentos, algumas usam boi, isso depende. A vantagem da fêmea é o giro mais rápido. Então, você adquire ali animais com 9 arrobas, você consegue abater esse animal com 13 arrobas e meia, só no pasto safrinha. Só que o ganho por animal é menor. Tá? Já o boi, ele entra para ser recriado na safrinha e depois vai para o confinamento. Um outro sistema que também pode ser utilizado, mas é com menos frequência, com exceção do caso citado pela Letícia, é quando você pretende fazer uma reforma de pasto, é você usar o milho na safra consorciado com o pasto, aí você vai ter um pasto safrinha. Tá? Nessa condição, nós também podemos ter a rotação, que ela é bem menor, como eu comentei. A gente tem a possibilidade de fazer as rotações de lavoura e pasto, mas uma fazenda grande aqui, como eu citei da Gravataí, que tem lá quase 6.000 hectares de lavoura, eles fazem, no primeiro ano, soja, pasto, no segundo ano eles entram com milho consorciado com pasto. Mas em 6.000 hectares, eles estavam fazendo isso em 200 hectares. E eles fizeram por conta de necessitar de silagem para os animais na propriedade. Então, é um sistema que é bem menos utilizado porque a soja dificilmente ela deixa de ser cultivada aqui no Cerrado na safra. Muito difícil. Chega assim a possibilidade de um produtor pegar uma área de soja e colocar uma outra cultura é aquele produtor que faz soja e depois algodão. Se ele entrar se atrasar o início das chuvas e atrasar muito a semeadura, lá para final de outubro, mais ou menos, ele deixa de plantar a soja e espera dezembro para plantar o algodão. Caso contrário, ele vai sempre entrar com a soja na safra. E essa é uma dificuldade até ruim, né, para nós, porque você começa a ter pouca rotatividade, pouca diversificação de plantas no sistema de produção, que eu vou até comentar alguma coisa agorinha. E, por fim, é o sistema que integra a lavoura, a pecuária e a floresta. Esse sistema, dentre os utilizados, é um dos menos utilizados aqui, tem algumas propriedades que fazem a lavoura, pecuária e a floresta, principalmente em condições de reforma de pasto. Então, faz 2 anos de lavoura, faz o plantio do componente florestal, faz 2 anos de lavoura, depois entra a pecuária. E essa lavoura, ela faz lavoura na safra, pecuária na safrinha, por uns 2 anos. No segundo ano, que ele fez lavoura na safra, pecuária na safrinha, esse pasto de safrinha ele vai virar o pasto permanente. Tá?
ele geralmente ele não volta a fazer lavoura nessas áreas, tá? Porque aí começa as plantas crescerem muito, começa a sombrear e reduzir a produção de soja. Então, o objetivo do componente florestal é fazer lenha, usar nos secadores, né? Então faz cavaco, e o componente florestal aí na pastagem, principalmente para fazer sombra para os animais. Aqui na nossa região nós temos estudos aqui já da professora Fernanda, na área de comportamento animal e bem-estar animal, que observou ganhos que variavam de 80 a 120 gramas, né, de ganho médio diário por ter sombreamento. Então, o animal criado a pleno sol ou o animal que tem sombra, ele chega a dar 120 gramas a mais no ganho de peso. Aqui você anda nessas áreas que tem componente arbóreo, na hora que dá ali 10, 11 horas da manhã, você vê os animais, independente se é Nelore, se são os meio-sangue, os animais todos na sombra, e isso reflete em ganhos de peso muito interessantes. Até aqui, ok? Tem alguma dúvida? Beleza, então. Então, vamos seguir. Essa parte que eu vou passar rapidamente, até para a gente chegar ali na parte final da apresentação, o que foi, né, até hoje assim, mais pesquisado em CIPA no Cerrado. Hoje, até hoje ainda as pesquisas são muito incipientes. A gente ainda tem muito a caminhar com as pesquisas em sistemas integrados no Cerrado. Mas o que foi feito, principalmente no passado, né? Quais as culturas de grãos que poderiam ser utilizadas, né? Quais as forrageiras que melhor se adaptavam a essas condições de sistemas integrados, né? E quando se tinha componente arbóreo, qual era o espaçamento, né, ideal do componente arbóreo, né? Basicamente foram essas perguntas, né? Na verdade eram assim, eram pesquisas bem aplicadas, bem para a região mesmo, né? Era bem uma experimentação, muito disso conduzido pela equipe da Embrapa, né, que começou a fazer esses trabalhos por aqui, em propriedades, né, e tentava fazer isso para adaptar esses sistemas integrados. Só que a gente tinha um problema, né? As pesquisas entre aspas, a CIPA, no Cerrado, muitas delas não tinham componente animal, né? Era adaptação na verdade, as publicações não eram de sistemas integrados, eram de rotações de lavoura-pasto, sucessões de lavoura-pasto. Se você for fazer uma busca bem refinada na literatura, há um tempo atrás, as publicações eram assim, o cara falava que era integração. Se você fizer uma busca de integração hoje, você vai encontrar muitos artigos publicados que não tinham componente animal no sistema, né? E não ter componente animal vai incorrer naquilo, até que o professor Aníbal comentou antes da gente começar essa segunda parte. Eu não tenho o efeito do pastejo, do pisoteio, da ciclagem, né? De tudo o que os processos que são ampliados no sistema pela presença do animal. Então, esse era um problema grande que a gente tinha. E aí, o que a gente começa a ver? Será que as nossas recomendações, elas foram baseadas em experiências meramente ou em validação científica? Porque muitas dos resultados
Eu não acredito que ele subsidie as recomendações que são repassadas aos produtores. Por exemplo, quando a gente falava que, olha, a resposta é a doses muito altas de nitrogênio, sendo que não tinha o animal ciclando. A gente ali cortava todo o capim da área, tirava. Quer dizer, nós estamos levando embora, não estamos deixando aquilo ciclar no sistema. Então, às vezes, as nossas recomendações elas têm ocorrido esses problemas, porque a gente fazia parcela e achava que com a presença do animal era a mesma coisa. E, na verdade, não é o que acontecia. Um pouco tem sido avaliado sobre a memória do sistema, né, que é o solo. Os estudos, primeiro que era sem animal, e a comparação era assim, ó, é um plantio direto com cipa, mais um cipa, entre aspas, porque não tinha o animal. Então, era uma lavoura de soja, milho, em relação à lavoura de soja e uma lavoura de capim. Mas nós não tínhamos uma lavoura de carne. Ou seja, não se tinha a presença do animal. E isso faz com que, às vezes, as recomendações que foram repassadas no passado tivessem alguns problemas, tá? E hoje, o que a gente começou a pensar? Bom, que é possível a gente melhorar a qualidade do solo, qualidade do pasto, aí a produção do sistema com novas modalidades de sistemas integrados. Muitas delas que já haviam sido iniciadas no Sul, o professor Aníbal foi um dos que iniciaram esses trabalhos, né, com sistemas integrados, pensando em diversidade funcional nos sistemas de produção. Então, a gente começou também a trazer um pouco disso para o Cerrado e tentar fazer ciência, né, gerar conhecimento e recomendações, aproveitar essa ciência para gerar a aplicabilidade aos produtores. Então, nós começamos a pensar, tá, qual que deve ser o foco das pesquisas em cipa no Cerrado? O que a gente precisa fazer? E aí nós começamos a desenvolver, né, alguns protocolos, né, e pensando no que devia ser feito. Então, primeiro, que a gente precisa entender o efeito da presença do animal em pastejo. Então, não dá para você fazer um CIP, um sistema integrado, sem que se tenha presença de animal. É a primeira coisa, olha, vamos montar protocolos que precisa ter o animal em pastejo, né? A gente tinha também aqui no Cerrado aquela coisa que a Rusiensis era a gramínea que tinha que ser utilizada. Não tinha outra opção. Não, é boa por conta disso. E aí os estudos foram só na Rusiensis. A gente sabia, tá, mas será que a gente não pode utilizar outras gramíneas também? Compreender melhor ciclagem de nutrientes. A gente tem sistemas, quando se tem a presença do animal, o animal pastejando, forçando perfilhamento, ciclando nutrientes, ativando biota de solo, a ciclagem de nutrientes ela muda. E aí, com essa ciclagem, a gente podia começar a pensar, tá, será que nós não podemos adotar também a adubação de sistemas no Cerrado? Né? São perguntas que agora eu vou mostrar alguns resultados. Aqui era comum, eu acho que em quase todo o Brasil, que a pastagem ela sempre aproveitava o residual da lavoura de soja. Então, o pasto nunca foi priorizado. Então, o agricultor que é altamente tecnificado, que coloca altas doses de fertilizantes, vem culturalmente com a mesma visão do pecuarista, que achava que o pasto não precisava de adubação. Que você reforma e não precisa adubar. Mas aí a gente começou a pensar, poxa, será? Porque tem um monte de estudo mostrando que a soja não deixa esse residual de nitrogênio.
né? Tem um pouco que vai ser disponibilizado, né, pela atividade biológica do solo, vai ser mineralizado, mas será que isso é suficiente para suprir as demandas do pasto? Era outra pergunta que a gente tinha. Queríamos compreender um pouco mais o efeito dos sistemas integrados na memória do sistema, que é no solo, né? E o nosso maior problema aqui que eu vejo no Cerrado, que talvez ajude em muitas das outras perguntas, era entender como a diversificação do sistema poderia contribuir com o CIPA. Porque nós temos aqui na fase lavoura, como eu falei anteriormente, a soja. A soja é o carro-chefe, né? Difícil você substituir a soja por qualquer outra cultura. Mas você não vai chegar e falar, não, vamos tirar a soja, plantar girassol, tirar a soja, plantar milho. Não, o cara vai fazer soja. Então não tem rotação na safra. Então a gente tinha que pensar, poxa, eu preciso começar, talvez, nessa fase de pastagem, começar a diversificar. E tinha alguns produtores aqui que já fazia diversificação na fase pasto, aqui no Mato Grosso. Nós visitamos a propriedade dele, lá no norte do Mato Grosso, mas ele não faz integração, ele diversifica, faz mistura até misturava 3 plantas, milho consorciado com 3 famílias diferentes, mas ele não colocava animais. Nós falamos, não, peraí, nós temos que começar a avaliar isso com a presença dos animais, né? Foi aí que a gente começou os estudos, e para algumas dessas perguntas, né, que eu fiz ali, a gente já tem algumas respostas. Só que ainda tem um caminho gigantesco aí para ser percorrido, né? E que a gente está trabalhando, o nosso grupo tem feito algumas parcerias para tentar responder algumas dessas perguntas. Então, primeiro, quero apresentar aqui para vocês alguns resultados de alguns protocolos nossos. Nós temos esse protocolo aí no Instituto Mato Grossense do Algodão. Esse daí é o Instituto, tá? O Instituto Mato Grossense do Algodão é uma entidade privada que ela recebe recursos dos produtores de algodão do Mato Grosso, e esses recursos são direcionados para pesquisas, né? Pesquisas para sistemas de produção de algodão. Então, não é só de melhoramento, não é só de variedade de algodão, mas sim sistemas de produção de algodão, que aí entra soja, em algum momento entra milho e outras espécies que podem ser utilizadas na entre-safra em sistema de produção de algodão. E nós fomos desafiados pelo seu Álvaro Salles é o diretor do IMA, e ele falou, Ed Carlos, o algodão ele já está nas áreas de argila onde ele podia estar, ele já está. Só que a gente queria possibilitar a entrada de algodão em solo arenoso. E eu queria desafiar o grupo de vocês a criar um sistema de produção que a gente possa colocar algodão em solo arenoso. Aí é arriscado, porque o algodão é uma cultura muito exigente, cara. Para vocês terem ideia, quem não conhece, o algodão chega a ter 21 entradas com defensivos, entre herbicida, inseticidas e fungicidas na área. Então, os custos de produção são altos. Isso também causa impactos no solo. Mas aí nós aceitamos o desafio e propusemos aí para ele um protocolo. Então, essa aqui embaixo em vermelho é a área experimental. Tá? Aqui essa partezinha em cinza em cima é uma outra área experimental que nós temos. Eu vou apresentar essa de baixo aí em vermelho. Tá? E nós propusemos uma área de 6 hectares em que nós pensamos o seguinte, que se a gente incrementasse diversidade funcional no sistema de produção, com alta adição de resíduo e um resíduo de alta qualidade,
nós poderíamos ter melhorias na qualidade do solo e, como consequência disso, refletir na produtividade das culturas. Então, qual que foi a ideia? A nossa ideia foi sempre cultivar a soja na safra e o pasto na safrinha. Então, o T1 aí é uma soja com pousio, então colheu a solo arenoso. Geralmente a gente não faz safrinha nem de milho, nem de algodão nesse solo. Então, é só na safra. Então, soja, depois um pousio, que é o nosso sistema referência, que ainda alguns produtores usam. O tratamento 2 era soja na safra, um pasto solteiro na safrinha, e depois vem a soja no próximo ano. Então, é um pasto de entre-safra. O tratamento 3 é um pasto, é uma soja na safra com um pasto consorciado. Esse consórcio, nós sempre colocamos mais de 2 espécies no consórcio. Então, teve ano nós colocamos gramínea, leguminosa, crucífera, asterácea, poligonácea, ou seja, diversificamos o número de famílias. Aí nós usamos feijão calpi, usou crotalária, nabo, níger, trigo mourisco, tá? São espécies de família, e além das gramíneas, da braquiária. No tratamento 4, o que nós fizemos? Entramos com um pasto consorciado, só que aí, esse pasto consorciado, ao invés de ser só na safrinha, ele é um pasto de 20 meses. Então, ele passa um ano sem plantar soja e fica 20 meses de pasto. Tá? E no tratamento 5, é um pasto, soja na safra, um pasto consorciado com a presença de animais, que aí é onde nós efetivamente temos um sistema integrado. Então, veja, eu tenho área com pousio, aí eu aumento o nível de diversidade, que eu coloco uma gramínea, eu aumento um pouco mais o nível de diversidade, onde eu coloco diferentes famílias, eu pego essa diversidade e deixo ela por longo prazo, que é o tratamento 4, ou eu pego esse sistema com diversidade e coloco um pouquinho mais de diversidade, que é a presença do animal. Tá? Então, eu tenho desde sistemas de baixa diversidade até sistemas de alta diversidade com a presença do animal. Rodamos isso e fomos avaliando alguns atributos, indicadores de qualidade, principalmente biológicos. E aí, no ano passado, nós observamos que teve uma melhoria, havia uma diferença nos atributos biológicos em relação ao tratamento 1 e 2 e os demais tratamentos. Os demais tratamentos, o 3, 4 e 5, a atividade biológica do solo tinha aumentado. Aí, o que nós pensamos? Vamos pôr o algodão agora. Tá? Então, entrou o algodão, que nós escolhemos agora no finalzinho de maio, foi um algodão safra. Agora, essa área fica em pousio, porque não tem como plantar nada, porque não chove. Aí volta a soja lá em outubro e volta os sistemas por 2 anos novamente, para depois voltar ao algodão. Ou seja, é possibilitar o cultivo do algodão em algum momento, né, nessas áreas de solo arenoso. E o que nós observamos aí quando a gente... Aqui só ficou... O tratamento 4 nesse gráfico é esse tratamento 5 aqui, ó. Tá? O tratamento 5 é o 4, porque no 4 ainda estava com pasto, e aí nós não colocamos nesses dados aqui. Eu só coloquei o que tinha sido lavoura e depois entrou pasto. Olha o carbono da biomassa microbiana, onde eu tinha o pousio, né? O T2 é a braquiária solteira, o T3 é a braquiária consorciada, 8 meses, e o T4 é o tratamento 5 daquele anterior, que é onde entra o animal. Então, veja que há um aumento no carbono da biomassa microbiana e no nitrogênio da biomassa microbiana quando se tem a presença do animal. Então, a presença do animal em pastejo, juntamente com esse incremento de diversidade funcional, né, ela promove um aumento na atividade biológica do solo. Tá? E isso foi bem interessante,
que aqui eu mostro a produtividade de soja. Tá? Essa é a produtividade de soja do ano da safra 18/19. Olha o que aconteceu com a produtividade. Ela foi maior em até mais de 10 sacos, né? Variando de 10 a 14 sacas a mais na produtividade, quando eu tenho a presença do animal em pastejo. E é claro, por que acontece isso? A ciclagem de nutrientes é maior, né? Eu não trouxe os dados aqui para não delongar demais, mas nós submetemos agora um artigo que a gente observou que a decomposição, a liberação de nutrientes, ela é bem maior quando se tem a presença do animal, devido a esse efeito maior que a gente tem pela presença, pela maior atividade microbiana no sistema de produção. Né? E aí nós seguimos isso daí avaliando, e esse ano, nós plantamos o algodão em dezembro do ano passado, do ano passado, e colhemos agora, que vai ser até parte da dissertação de mestrado da Evelyn, que ela faz o mestrado aí na UFPR, e trabalha aqui sob minha co-orientação. Olha só essa informação do algodão, que é uma planta extremamente exigente. Na área de pousio, aquele T1, produtividade 1.649 quilos de algodão em caroço. Quando eu entro para o pasto solteiro, 2.982, aumenta a diversificação no mix, tanto de 8 como de 12 meses, de 20 meses. A produtividade fica praticamente igual, só que quando eu tenho um sistema com a presença do animal em pastejo, a produtividade já vai para 4.144 quilos. E a média do Mato Grosso é 4.289. E essa média do Mato Grosso são naquelas áreas de alta fertilidade, são naqueles solos argilosos. Aí ficava a pergunta assim, mas essas áreas de tão alta fertilidade e a produção ser semelhante, é porque essas áreas elas têm altíssima fertilidade, mas nós pegamos várias dessas áreas para avaliar a qualidade do solo, e a qualidade do solo nessas áreas está arrebentada, porque você tem sistema de produção de algodão com baixa adição de resíduo, que a soja adiciona pouco e o algodão adiciona pouco. E o sistema de produção de algodão é soja na safra, algodão na safrinha. Então, a qualidade do solo está decrescendo, a matéria orgânica, a atividade biológica, apesar deles continuarem colocando altas doses de fertilizantes. Então, a gente conseguiu uma produtividade muito próxima da média do Mato Grosso e que se paga, né? A gente conseguiu aí aproximadamente 80 arrobas a mais do que o custo de produção. Então, é um sistema que a diversidade, né, que nós incrementamos nesse sistema de produção favoreceu um aumento na produtividade do algodão. Como eu falei no início, o algodão é uma cultura que ela tem que ir no limpo. Então, agora não tem nada, vai plantar soja, nós vamos rodar 2 anos de novo para manutenção da qualidade, depois volta o algodão. Mas não é uma cultura que você consegue plantar todos os anos em solo arenoso. Se não tiver aumento de matéria orgânica, para melhorar a retenção de água, melhorar a ciclagem de nutrientes, a atividade biológica do solo, é uma área que inviabiliza a produção de algodão. Naquela parte de cima do experimento que eu mostrei agorinha, a gente plantou algodão lá em solo arenoso logo de cara, o custo de produção é mais ou menos 200 arrobas, nós produzimos 190, ou seja, uma área que tomou prejuízo. Então veja que é possível, né, a gente obter boas produtividades de algodão em solo arenoso com sistemas integrados de produção. Esse protocolo é lá da Fazenda Gravataí. Tá? Esse protocolo a gente infelizmente encerrou ele, porque o pessoal da Fazenda era uma parceria com a Embrapa, só que era um protocolo muito grande, né, e demandava muito
muito esforço para fazer cerca, essas coisas, o pessoal achou muito difícil. É uma área de 160 hectares, então era uma área muito grande, mas era um protocolo bem interessante que nós trabalhávamos com consórcios na fase pastagem, com pasto solteiro, consorciado com caupi, com guandu e com diferentes gramíneas, né? Trabalhamos com rosienses, paiaguás, piatã e o tamane. Né? E nós observamos o quê? As gramíneas pouco influenciavam a atividade biológica do solo, ou seja, independia se eu colocasse rosiense, piatã ou tamane, ela não tinha efeito na produtividade, mas na qualidade do solo, quando eu colocava leguminosa, o consórcio das gramíneas com caupi ou com guandu, promovia um incremento no carbono da biomassa microbiana do solo. A gente observou também um aumento na riqueza de fungos micorrízicos. Então, nós avaliamos esses fungos aí, fizemos a identificação e nós observamos que em sistemas diversificados aumentava as espécies de fungos micorrízicos arbusculares. Né? E isso agora eu vou mostrar que refletia também na produtividade das culturas. E nesse mesmo estudo, nós avaliamos a colonização micorrízica e o potencial de inóculo, ou seja, qual o potencial desses esporos dos fungos em colonizar as raízes da cultura que vinha em sucessão, que no caso era a soja, né? Que é medido pela colonização. Então, veja que os consórcios faziam com que a colonização micorrízica na cultura da soja fosse maior. Então, a cultura da soja que vinha em sucessão ao pasto, em pastos diversificados, né, ela acabava sendo beneficiada pela introdução desses consórcios. E aí aqui eu mostro a produtividade da soja em função das gramíneas, isso daqui média de 3 safras. Tá? Então, nós tivemos uma safra muito ruim, que a produção média aí foi de 45 sacas, e uma safra média, com a produção aí de aproximadamente 70 sacas, uma produção muito boa, com mais de 80 sacas de soja por hectare. Então, veja que a gramínea, à esquerda, ela pouco afeta a produtividade da soja. Mas quando eu comparo a gramínea com os consórcios, aí eu tenho um incremento na produtividade da soja. Entre o solteiro e o feijão calpi, né, o tratamento que a gramínea solteira e com o feijão calpi, a produtividade acumulada em 3 safras foi de aproximadamente 20 sacos superior onde nós tínhamos o consórcio com o feijão calpi. Mostrando que essa diversidade, o aumento da qualidade do solo, refletiu, então, na produtividade das culturas. Isso foi uma informação muito interessante que nós obtivemos. E com um efeito bem interessante também na produtividade, né? Na produção animal. O que a gente observa? Se eu tinha, entre as gramíneas, olha só que coisa interessante. Se eu tinha Rusiense, que era aquela gramínea que é mais utilizada, era pelo menos a mais utilizada nas áreas de integração, a produção era de aproximadamente 5 arrobas por hectare, né, na safrinha. Quando eu colocava o paiaguás ou o piatã, que são 2 braquiárias brisanta, a produtividade já ia para próximo de 8 arrobas por hectare. O tamane, que é um pânico, aumenta a produtividade porque ele aumenta o ganho médio diário. Só que a taxa de lotação no tamane é menor, porque ele é um capim que demora mais tempo para chegar. E a gente sempre colocava os animais juntos. E uma informação muito legal é quando eu saía do pasto solteiro para o consorciados,
olha, a produção saía de 5,1 arroba por hectare, chegava até 9,3 arrobas por hectare, quando eu fazia o consórcio com o feijão calpi. Porque além de aumentar a produção de fitomassa, ainda aumenta a qualidade da forragem, que eu coloco uma leguminosa no sistema. E isso faz, além de aumentar nitrogênio no solo, aumenta ainda a qualidade da forragem, e isso faz com que a produção animal seja maior nesses consórcios. Isso daqui também média de 3 ciclos, tá? E aqui um protocolo, né, indo para o último, até quase terminando já a nossa apresentação. Esse é um protocolo mais recente aqui do nosso grupo. Nós iniciamos ele no ano passado, que trata da adubação de sistemas. Então, é um protocolo bastante simples, é um fatorial 2x2, em que nós temos a adubação convencional na soja, que é com fósforo e potássio. Então, todo fósforo e potássio na soja, tá? Ou o segundo nível, fósforo e potássio no pasto. Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator é a presença ou ausência de adubação nitrogenada. Então, nós temos pensando, se a gente isolar só a fase pastagem, nós temos um sistema que não recebe nada de adubação no pasto, tá? Que é esse inferior esquerdo aqui. Um sistema que recebe só nitrogênio no pasto, tá? Um que recebe fósforo e potássio no pasto, e o outro que recebe nitrogênio, fósforo e potássio no pasto. Então, eu tenho adubação no pasto com fósforo e potássio no pasto ou na soja, adubação nitrogenada no pasto ou ausência dela. É uma área de 15 hectares. Isso na Fazenda Guarita. Então, o que os primeiros resultados? É bem daquilo que eu tinha falado, né? O pessoal fala, olha, não, a adubação nitrogenada não influencia, o pasto não tem por que adubar o pasto, né? Mas é uma coisa assim, ó, é uma incoerência que nós temos no manejo, quando a gente pensa, eu colho a soja, né? Quando eu colho a soja, exporto lá 100 e lá vai pedrada quilos de nitrogênio, quase 200 quilos de nitrogênio, ou até mais, dependendo da produtividade. Exporta lá quase 90 quilos de fósforo e potássio. E aí eu coloco o pasto e não adubo nada. Aí quando eu tiro o pasto, se eu produzir aproximadamente 400 quilos de carne, produção animal de 450 quilos por hectare, estou mandando embora 11 quilos de nitrogênio, 3 de fósforo e menos de 1 quilo de potássio. Aí eu vou e faço a adubação. Então, quer dizer, no momento em que praticamente não é exportado nada do sistema, eu coloco a adubação. E quando tenho alta exportação, eu não coloco. Ou seja, eu sempre continuo com a cultura de priorizar a lavoura e não priorizar o pasto. Sendo que a gente já tem mostrado que a ciclagem de nutrientes, ela contribui muito com a demanda de nutrientes pelas plantas. Como a professora Tangriani deve ter abordado isso muito bem na semana passada. Então, por isso que nós pensamos, tá, vamos puxar a adubação da soja e pôr no pasto e vamos colocar ou não nitrogênio. Então, nós manejamos essa área no rotatino, e olha que informação interessante, ó. Se eu não tenho nenhum tipo de adubação no pasto, a taxa de lotação média, aí no caso de 135 dias de pastejo, taxa de lotação média de 2,7. Quando eu coloco nitrogênio ou nitrogênio, fósforo e potássio, vai para mais de 3, vai para quase 3,5 A por hectare. Isso na época seca. Nós estamos falando de animais que ficaram maior parte do tempo na seca. E isso refletindo num ganho de carcaça, tá? Aí eu já tá a carcaça, variando de 14 arrobas para quase 17 arrobas
de carcaça. Eu coloquei essa linha aí no gráfico da esquerda, 1,5 é a taxa de lotação que a gente tem, geralmente, na integração aqui no Mato Grosso. Então, veja, só de eu manejar o pasto corretamente, eu aumento 1,2 UA por hectare. 7 arrobas é mais ou menos assim, nas melhores propriedades, o ganho de arrobas por hectare, na safrinha. Eu estou falando em quase 17 arrobas, eu estou falando em 10 arrobas a mais, com uma suplementação de 45 dias só, de 0,3% do peso vivo. Então é praticamente nada de suplementação, extremamente pouca suplementação. A gente sai de 14 arrobas aí, né, onde não tem nenhum tipo de adubação no pasto, só de eu puxar a adubação da soja para o pasto, eu não estou mudando custo nenhum, eu não estou inserindo nitrogênio, nada. O que eu fiz? Peguei o fósforo potássio da soja, coloquei no pasto. 15 arrobas por hectare. 1 arroba a mais só de posicionar melhor a adubação. Aí quando eu coloco nitrogênio, isso daí, associado ao fósforo potássio, ele vai mais lá para cima ainda. Tá, mas e a soja depois? A soja aí nós tivemos um problema, mas que não foi ruim o problema porque a produtividade ficou baixa para todo mundo. No ano passado, o que aconteceu? Nós semeamos a soja, a exigência de aproximadamente 600 milímetros no ciclo dela, né? Choveu 240 milímetros nessa área. Então, uma soja que precisava de ali pelo menos 500 milímetros para produzir relativamente bem, choveu metade disso. Aí você pega no mesmo talhão onde era o experimento, só que mais para cima. 500 metros para cima, choveu 500 milímetros. Quer dizer, nós tivemos a falta de sorte de não ter chovido. O que foi interessante é que na área na frente do produtor, na área do lado do experimento, que é uma área comercial ali do produtor, aquela área que tombou, que ele deixou atrasar, ele produziu, a média dele foi 28 sacas, em uma área de 20 hectares, que é exatamente na frente do experimento. Então, mostra assim que, pelos dados aqui e pela análise estatística desse primeiro ano, não teve efeito nenhum na produtividade de soja, não afetou negativamente a produtividade de soja. Porém, né, se a gente pegar a produção animal, foi muito beneficiada pelo melhor posicionamento da adubação. Mas, Ed Carlos, talvez possa usar também essas informações aí para mostrar a diminuição do risco, né, da atividade agrícola, porque aí tu passa a ter uma soja com custo muito mais baixo, porque todo o adubo foi jogado para a pecuária, e então fica uma lavoura barata, quer dizer, tu teve uma frustração, e nesse caso da frustração, a grande vantagem da integração, né? Tu diminui o risco da atividade, que é de maior risco aí no sistema, né? Esse é um ponto extremamente interessante, Aníbal, é que nós inclusive estamos traduzindo o artigo agora, lá da Gravataí, porque teve um ano muito ruim de safra, de soja, e um outro ano muito bom, né? E no ano muito ruim, quem segurou a rentabilidade do sistema foi a pecuária, porque foi ruim para a soja, mas para a pecuária foi muito bom, né? Então, eu tenho uma aluna de mestrado, que é da área de economia, que ela já fez, a gente demorou quase um ano para montar as planilhas, para fazer esses custos, como nós íamos fazer o rateio para a pecuária, para a lavoura, de máquina, de custos da propriedade como um todo. E aí a gente terminou e está submetendo o artigo agora. E na dissertação de mestrado dela, a oficial mesmo, é com esses dados da Guarita, que ela vai fazer esses custos de produção e colocar indicadores econômicos, e a gente vai mostrar exatamente isso, né? Que aí nós vamos pegar mais uma safra, mais 2 de lavoura e 2 de pecuária, e querendo mostrar isso,
que a pecuária, como ela ganhou muito, né, ela consegue meio que balancear, né, a rentabilidade da propriedade, por conta de ter esses menores problemas com intempéries. Essa informação também foi muito interessante. Tá, e para a gente finalizar, a gente, como eu falei para vocês, hoje tem diversos sistemas aqui, inclusive fazendas de cria utilizando a integração para mudar a estação de monta. A nossa estação de monta tradicional, ela acontece a partir de novembro, né? Os animais começam a parir ali em setembro, final de agosto, início de setembro. Então, para a bezerrada nascer numa época que tem boa comida. Isso todo mundo faz, né? Só que agora a gente está fazendo uma estação de monta invertida, aqueles produtores que têm integração. Porque aí ele pode puxar a integração, puxar a estação de monta dele ali para junho, julho, agosto, e esses animais começarem a nascer lá em abril, que geralmente é uma época que quase não tem comida nos pastos convencionais, mas é onde está o boom de pasto na integração. E aí ele vai desmamar animais numa época que ninguém tem animais, né, porque está fora da estação de monta. Então, com isso, ele consegue uma maior rentabilidade na venda dos bezerros, e esses bezerros ainda não vão enfrentar, né, períodos de seca. Então, as vacas vão seguir dando muito leite e, como consequência disso, desmamar bezerros mais pesados. Então, essa é uma primeira contribuição, né, dos sistemas integrados na redução do ciclo da pecuária, porque entra animais mais pesados para a recria. Ao invés de você desmamar bezerros a 180, 190 quilos, você vai desmamar bezerros de 230, 240 quilos. Então, você reduz o ciclo. E aí aqui eu trago um exemplo de uma pecuária tradicional para a gente comparar. Vamos considerar assim, ó, que eu tenho um animal magro aí, que geralmente eles vão estar, muitos bezerros vão estar sendo desmamados magros, com peso aí de 180 quilos. E se a gente fizer uma avaliação aqui, o que eu tenho no ganho médio diário aí que está em vermelhinho? O animal entra ali em abril, numa fase de recria, pesando 180 quilos, e o ganho médio diário em abril, por volta de 350 gramas, e ele vai caindo em julho, agosto, praticamente não tem ganho de peso. Na verdade, o que a gente tem observado aqui nas propriedades é que em julho, agosto e até junho, o animal tem perdido peso, que é o efeito sanfona. Ele volta a ganhar peso se as chuvas, em algumas regiões, se a chuva começar mais cedo. Aí eu ainda coloquei aqui 200 gramas em setembro, mas geralmente não acontece isso. Então, em outubro, que volta a ter pasto, os animais voltam a ganhar peso. Nessa condição, desses ganhos de peso que estão apresentados aí, e depois vocês vão ter o material e vão poder olhar com mais calma, eu vou demandar aproximadamente 20 meses para recriar esses animais. Se a gente considerar aí um custo de recria, né, de R$40 aproximadamente, nós estamos falando de um custo de R$800 por cabeça para a recria, né? Então, eu tenho um animal com 8 meses para desmamar, 20 meses para recria, que é muito comum, e aproximadamente 4 meses no confinamento. Então, ele vai demorar 20 meses para sair dos 180 quilos e ir para os 390, que é o peso mínimo que nós queremos para ir para o confinamento. Então, nós estamos falando de um animal que vai demandar aproximadamente 32 meses entre o nascimento e o abate. Só que, se eu pensar, fazendo analogia, na produção natural de pasto no cerrado, eu tenho pasto a partir de meados para final de setembro, eu tenho uma produção de pasto, que ela começa a decrescer consideravelmente a partir de março, que está
relacionado com aquela curva da chuva aqui no Cerrado. Então, eu vou ter, a partir de abril, maio, junho, julho e meados de setembro, eu vou ter seca, ou seja, animal perdendo peso mesmo, que é o que reflete aqueles ganhos de peso que eu mostrei ali. Por outro lado, quando eu penso em sistemas integrados bem planejados, fazendo aquele planejamento espaço-temporal que nós falamos, nós seguimos tendo pastos bons na época das águas, só que onde nós teríamos aquele pasto seco em junho, julho, agosto, é a época em que começam os pastos da integração ali em março. Ó. Essa aqui de março. Ó. Então, começam os pastos da integração e esses pastos seguem verde até meados de agosto, mais ou menos. Então, com isso, eu consigo reduzir a estação seca no Cerrado com o uso da integração para menos de 2 meses. Né? Aqui, olha só essa foto. Essa foto foi de um aluno meu, o Caio, ele faz mestrado aí na UFPR também. Olha esse pasto aqui em agosto, no dia 10 de agosto. Ó. Geralmente, a maioria dos nossos pastos vão estar igual esse material senescente aí. Tá? Esse material aqui, ó. É onde você tem pasto totalmente seco. Mas olha que a gente ainda encontra lâmina foliar lá em agosto, nesses pastos de integração. Nessa área aqui, nós começamos a suplementar esses animais no início de julho. Quer dizer, nós entramos com animais em meados de abril, somente no final de junho, que nós começamos a pensar em suplementar esses animais com uma quantidade extremamente pequena de suplemento. Então, eu consigo reduzir o período seco aqui e fazer com que animais sigam ganhando peso. E aí eu começo a mudar o ciclo, né, do nascimento ao abate dos animais. Vamos pegar esse animal no mesmo peso, 180 quilos, só que o que muda, gente? Muda que quando as áreas de pecuária tradicional, a partir de abril, já está diminuindo o ganho de peso, março, abril, o que acontece nas áreas de integração? É a fase em que você tem os melhores pastos. Então, abril, maio, a gente tem obtido aqui, né, ganhos médios até superiores a esses valores. Entre abril e maio, no nosso experimento, nós conseguimos ganho médio diário de 750 gramas, né, somente no pasto. Então, esses animais, naqueles meses, junho, julho, agosto, que praticamente os animais perdiam peso, na integração eles seguem ganhando peso, né? Mesmo que vai ter épocas que vai ter um ganho de peso menor, mas ainda segue, sim, ganhando peso esses animais, porque tem pasto. E aí, qual que é a vantagem disso? É que nós conseguimos reduzir a recria daqueles 20 meses para 12 meses. Naquele mesmo custo, ao invés de 800, nós estamos falando em gasto de R$ 480 com a recria. Com isso, nós temos entre a desmama, que são 8 meses, 12 meses de recria, 4 de confinamento, nós temos um animal que passa a ser abatido com aproximadamente 24 meses. Ou seja, nós temos uma redução considerável do tempo para abate. Isso eu estou falando de Nelore. Tá? Os meio-sangue, os pretinhos, aí aqui a gente já tem abatido pretinhos com idade variando de 19 a 22 meses. A cria dele é mais rápida, a recria também é mais rápida e aí a terminação também. Então, a gente consegue reduzir aí entre 2 e 5 meses o tempo de terminação desses animais. Tudo isso por conta dos sistemas integrados. Né? A gente consegue, nesse período que a pecuária tradicional não tem ganhado peso,
nas áreas de integração a gente consegue isso daí. Tá? Então, para finalizar, a gente tem assim, isso é um resumão basicamente do que a gente já falou, né? A gente não vê aqui no Cerrado alguém que tenha entrado na integração e que fale, não, eu não quero mais fazer integração, vou parar. É um caminho sem volta. O que a gente vê é o cara querendo mais, né? Ele começa numa área pequena, ele quer... O meu primo lá de Vera mesmo, ele começou, ele tem uma fazenda de uns 2.500 hectares e arrenda mais um pouco. Ele falou, vou começar a integração. Nós começamos em 150 hectares, num sítiozinho que ele tem lá. 150 hectares. Não, vamos começar só com 100 animais, tal. O pai dele com o pé atrás. Aí ele veio semana passada para cá, ele falou, Edgar, tem uma novidade. Eu falei, o quê? Você acredita que meu pai comprou uma fazenda para fazer só cria para as nossas áreas de integração? Eu falei, como assim, Bruninho? Não, ele comprou. Eu falei, mas por que vocês não fizeram naquela fazenda? Não, ele falou que vai comprar uma fazenda só para cria. Quer dizer, o cara que não queria nem começar a integração, ficava com aquele pé atrás, começou, tomou gosto pela coisa, agora ele é agricultor, comprou uma fazenda para ele fazer os bezerros dele. Por que isso? Porque a inserção das áreas na integração, elas vão puxando as outras cadeias. Porque, imagina uma fazenda, igual a Gravataí. Eles precisam todos os anos de 17 mil animais. Grupo Bom Futuro aqui, são quase 200 mil animais. Grupo Bom, 100 mil animais todo ano eles precisam. Quer dizer, esses animais vêm da cria. Então, o cara da cria, hoje aqui, o cara está vendendo bezerra a 9 e pouco o quilo. Nelore a 8,50 o quilo. Quer dizer, o cara da cria, ele vai começar a querer intensificar também. E aí, até o que o Aníbal tinha comentado, vai movendo a cadeia, porque o cara faz um pouco, aí ele ganha dinheiro com isso, ele vai querer reformar mais. O meu cunhado lá está querendo aumentar a quantidade de ventres, né? Porque as fazendas precisam de muitos animais. Não é aquele cara que vai lá e compra 100. Não, o cara vai lá, o agricultor, ele vai comprar a tua cabeceira e o fundo. Ou a cola, como se fala no Rio Grande do Sul. Ele vai pegar o animal top e aquele gabiruzinho se tiver ali no meio. Ele não vai escolher, porque ele não tem opção. Ele precisa de muitos animais, porque ele está com o pasto perdendo. Então, hoje, como os animais são vendidos no quilo, o cara da cria começa a ser mais valorizado também. Então, é um caminho que todo mundo ganha, né? Então, não tem volta. E o agricultor, ele já sabe. E antes ele falava assim, eu não posso entrar com um animal na área porque vai reduzir a produção de soja. Hoje ele fala, eu preciso entrar com animal na área, senão vai reduzir a produção de soja. Inverteu o negócio. Ele sabe que o animal, ele favorece a produtividade, porque ele diminui a quantidade de palha, porque ele pode ter problema quando tem muita palha com embuchamento, com envelopamento de semente, a planta começa a estiolar. Então tem uma série de coisas que são prejudicadas quando não tem o animal nessas áreas com muito resíduo, né? Então ele quer. E nós temos provado, e os produtores têm adotado esses sistemas que nós temos desenvolvido aqui, que a diversidade favorece a produção, tanto produção animal como da soja. E isso o pessoal tem feito e tem observado, porque a diversidade melhora a biologia de solo, diminui problemas com plantas daninhas, diminui problemas com nematóides, que são problemáticos aqui. Diversidade no sistema diminui esses problemas com o nematóide. Então, a diversificação tem favorecido muito. No entanto, há muita falta ainda de conhecimento, principalmente dos técnicos. Muitos técnicos acham que ele coloca pasto depois da soja que está fazendo integração.
Então, falta muita validação científica, falta muito treinamento de pessoas que entendem dos processos envolvidos nos sistemas integrados, que entendem da importância de planejar sistemas para que as propriedades realmente sejam emergentes dentro desse sistema, para que as interações sinérgicas comecem a acontecer e beneficiar todo o sistema. Então, essa caminhada para a intensificação sustentável no Cerrado, ela ainda está nos primeiros passos e ela é longa, né? Mas nós já demos o primeiro passo. Então, isso é importante e tem pessoas sendo treinadas, vem pessoas que estão sendo treinadas, inclusive, por nós, né? Aí no Rio Grande do Sul, no Paraná, aqui no Mato Grosso, pessoas que entendem dos sistemas integrados mesmo, que estão vindo para cá e que estão contribuindo muito para que a gente consiga caminhar passos largos aí para essa intensificação sustentável. Tá? Bem, fico à disposição, caso tenha alguma dúvida. Desculpe pelo demorar, né, por delongar tanto, mas quando a gente fala do que gosta, as coisas parece que a gente nem vê passar a hora. Não, de Carlos, estava vendo aqui, nós estamos há 4 horas plugados aqui. Comecei contigo um pouquinho antes, né? Mas a gente poderia permanecer, de fato, o dia inteiro aí, que teria assunto aí para muito mais ainda, né? Mas foi uma verdadeira viagem aí pelo Cerrado, né? Eu acho que para quem não conhece, para entender um pouco como é que essa dinâmica funciona, os princípios são os mesmos, né? Que são válidos aqui para o sul, subtrópico ou trópico, em qualquer lugar do mundo, né? A questão é entender quais que seriam as opções, né, os arranjos, as possibilidades aí que a turma, muitos dos que estão aí fazendo o curso aí não tem essa vivência, né? Agora a gente tem aqui no grupo também gente aí do Cerrado, aí, como a Letícia, o João Pedro, que são aí da região aí de Goiás, né? Mas eu acho que foi dada aquela mensagem principal. Eu fiquei bastante feliz aí com a tua participação, né? E tu já faz parte do grupo. Agora, semana que vem, a gente vai ter, nesse mesmo dia e horário, a Amanda, falando da solo, né? Mais especificamente solo. Como tu tá plugado, eu vou te deixar aí no grupo, né? Se tiver interesse de participar, inclusive botar aluno teu para ouvir também, aí pode ficar à vontade. É uma satisfação aí de ter a tua presença, né? Inclusive não só de ouvinte, mas também de participante. Tu tem o programa, né? Qualquer outra aula que queira se envolver, participar, discutir, para nós sempre é enriquecedor, né? Perfeito. E fique à vontade de convidar alunos teus aí também que queiram se envolver, que a gente adiciona aqui, né? E ele pode... Porque eu tenho que fazer adição, porque esse é um programa... Essa plataforma aqui, ela é da UFPR comprada, né? Ela só... se a pessoa quer entrar, tem que pagar para poder ter acesso. E aí eu adicionando, não, entra gratuitamente, né? Aí só tu me comunica. Então, fico muito obrigado aí, né, pelo teu apoio e a turma que ainda quiser alguma pergunta antes de encerrar, mais um minutinho aí para quem quiser fazer uma pergunta, caso contrário a gente vai encerrar. Tem nenhuma pergunta a mais? Então vamos deixar só confirmado a semana que vem, né, com a Amanda,
Em princípio, eu estou entrando 7h30 para fazer aqueles ajustes aí também com o professor, para ver se está tudo certo. E a aula, ela foi gravada, eu tenho que ver aqui como é que eu consigo depois jogar isso aí para aqueles que não assistiram. Então, bom almoço para todos, boa semana. E... Professor. Diga. Professor, não, essa apresentação, ela ficou disponibilizada, a gente conseguiu baixar, eu perdi aquele momento. Não, o Carlos me passou pelo e-transfer e eu vou disponibilizar para vocês daí. Ah, ok, então. Tá, e semana que vem inicia 7h30? Eu 7h30 já vou estar entrando aí para fazer os ajustes aí, porque sempre tem aqueles atrapalhos, né, no meio do caminho aí, então acaba perdendo sempre um tempinho. Às 7h30 eu já estou ligado aí. E estamos aí, né? Qualquer coisa, vocês, essa semana passada que a gente não teve a aula, mas eu passei os links aí daquelas lives da Tangriani, né? Que acho que quem assistiu aproveitou bem, dando sequência à aula que ela apresentou, né? Então tá indo bem. Vamos fazer força para estar dentro de uma condição de internet aí, mas com uma melhor qualidade aí, porque hoje tivemos 2 problemas aí com relação à internet. Tá bom? Tem alguma sugestão de leitura para a semana, professor? Eu tinha esquecido de perguntar para o Ed Carlos, porque eu passei, de Carlos, aquele material da Sistemas Integrados no Brasil, que o Ed Carlos é editor, daquele livro que eu indiquei para vocês. Mais alguma coisa, Ed Carlos? Basicamente é aquele livro mesmo, lá no capítulo que fala Estado da Arte no Centro-Oeste, e também implantação de CIPA em grandes propriedades, que é basicamente o que vai ter aqui na região do Cerrado. Esse material... propriedades do Estado da Arte, que está naquele livro. Só que eu indiquei, mas eles não têm, acho que vocês não têm esse livro, né? A maioria não adquiriu. Esse capítulo, tu tem condições de passar? Sim. Passar para eles, porque aí eu repasso para eles, porque naquele outro grupo que a gente teve, eu tinha pedido para eles adquirirem, demorou para chegar o livro, né? Não lembro. Acabou, quando chegou, já estava acabando a disciplina. Acabando o curso, né? Então, se puder passar o capítulo, esses 2 aí, o pessoal já aproveita aí. Ainda tem disponível o livro, Ed Carlos? Tem alguns. Tá. Então, se quem quiser ainda adquirir, é só fazer o contato direto com o Ed Carlos aí, passar. Que eu passo para o pessoal aqui que está responsável. Tá. Mais alguma coisa? Professor Aníbal, eu gostaria só de complementar que sobre as leituras, tem um capítulo 4, que é da professora Amanda, sobre as melhorias no sistema, no CIPA, complementa bem esses últimos slides do professor de Carlos, que ele explica muito bem sobre o sistema CIPA, com pastejo, a redução da acidez e o aumento da saturação de bases em maior profundidade no sistema, né, devido às raízes, toda essa influência. Então, complementa bem isso daí que o professor explicou e faz parte das nossas leituras que o senhor passou também. Isso, e aí, se puderem já adiantar, né, porque isso aí é material para a próxima aula, mas aí quem puder já adiantar é interessante, porque aí já vai para a aula da Amanda com uma base mais sólida para poder discutir, né? Bom, obrigado, Letícia. Cortou aqui, qual é o material? Qual é o material que cortou aqui na hora, Letícia? Amanda.
É o capítulo 4, que um dos autores é a Amanda. O título é Melhorias Ambientais Proporcionadas pelo Sistema Integrado de Produção Agropecuária. O professor disponibilizou no grupo, tá? Ok, obrigado. Por nada. Tá ok. Então, muito obrigado, Ed Carlos, mais uma vez e boa semana para vocês todos aí. Obrigado. Precisando, estou à disposição. Boa semana a todos aí. Tudo é Até bom. mais, gente. Obrigada, Ok, pessoal. boa semana a todos. Até mais. Até mais, então. Boa aula aí.